Olá, nós vamos dar início então à nossa série de estudos sobre o livro de Esdras. Seja bem-vindo ao canal da Igreja Presbiteriana da Bela Vista. Hoje é o primeiro estudo sobre o livro de Esdras. Essa primeira parte é uma parte introdutória. O livro de Esdras, originalmente, no passado, juntamente com o livro de Isaías, formavam ambos um só volume. Foi apenas no século III depois de Cristo que Orígenes foi o primeiro a separar essa parte única em dois livros, no caso Esdras e Neemias. O período histórico abrangente é entre os anos 430 e 400 a.C. O tema é a narrativa principal, é o início da repatriação dos judeus após o exílio na Babilônia, com o único objetivo de reconstruir o Templo de Jerusalém. O propósito principal do livro é mostrar a soberania de Deus, como Deus age através dos agentes da história. Deus tem o mundo em suas mãos. Analisando o primeiro capítulo de Esdras, nós observamos que no verso 1 diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Esse primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, é caracterizado como o ano 538 a.C. Então é nesse período que se faz o edito, que se faz o decreto, que ele manda passar o pregão por toda a extensão do império, com esse objetivo de despertar o povo, levantá-lo, animá-lo para retornar a Jerusalém na sua primeira caravana para a reconstrução do Templo de Jerusalém. Ele está aqui sendo usado por Deus para cumprir uma profecia que está em Jeremias 25:12, que está aqui na tela, que diz: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a iniquidade dessa nação, diz o Senhor. Então, o que está ocorrendo não é porque Ciro seja alguém bonzinho, não, é porque ele está sendo usado por Deus para cumprir os propósitos do Senhor. Esse é o que está escrito no verso 1. No verso de número 2, Ciro reconhece que Deus é quem lhe deu aquelas conquistas. Ciro tem seus méritos, é claro, mas ele reconhece que Deus é o Deus que deu a ele tudo o que ele possui, no caso, todos os reinos que ele tinha. No verso de número 3, ele deixa muito claro que o objetivo do povo de Israel nessa sua repatriação, nessa primeira caravana que retorna à Terra Prometida, o objetivo é único: construir o templo do Senhor. O verso diz assim: edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. E o verso de número 4 nos diz que aqueles que não puderem ir até Jerusalém para a reconstrução vão ajudar de outra maneira. Eles vão ajudar fazendo doações. O verso 4 diz assim: todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens deste lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, fora as dádivas voluntárias. Então ele quer o envolvimento de todos. Uns indo presencialmente e os demais ajudando, mesmo permanecendo ainda lá, não indo até a cidade de Jerusalém, mas todos vão colaborar. O verso de número 5 nos diz que duas tribos se levantam, se dispõem e vão. São as tribos de Judá e Benjamim. O verso de número 5 nos diz ainda que alguns sacerdotes e alguns levitas também fazem parte dessa caravana que vai para a reconstrução do Templo de Jerusalém. Depois ele vai falar no verso de número 6 que o povo obedece e faz as ofertas voluntárias. Nós acabamos de ver que lá no verso 4 está no edital, está no edito, está no pregão, está no decreto, que o povo deve fazê-lo. E aqui no verso 6 diz que o povo obedeceu a esse decreto, fazendo esses donativos para a reconstrução do Templo de Jerusalém.
No verso de número 7, nós temos aí o elenco de todo o material que foi devolvido ao templo do Senhor. Esse material que agora volta para Jerusalém, esse foi o material que Nabucodonosor trouxe para a Babilônia quando ele invadiu Jerusalém e a destruiu. Inclusive, esses objetos de culto sagrados ao Senhor, o próprio Nabucodonosor, que era um homem muito mau, um homem terrível, ele usou esses utensílios do templo do Senhor no culto dos seus deuses pagãos. Então, Ciro devolve todos os utensílios, né? E ele o faz, nos diz o verso de número 8, na presença de duas grandes testemunhas. Primeira testemunha é Mitredate e segundo foi Sesbazar. Sesbazar foi uma pessoa nomeada por Ciro para ser o líder desse grupo que retorna, então, para a reconstrução do templo. E os versos de 9 a 11 tem ali uma lista de todo o material que volta ao templo. Essa é uma análise bem básica do texto que nós vamos analisar hoje. O que nós aprendemos aqui nesse texto, do capítulo 1 e também na parte final do capítulo de número 2, é que Deus ele age de uma maneira soberana sobre tudo e sobre todos. Temos que entender que Deus é quem governa a história. A história não está sendo regida pelo caos. Não, Deus é o Senhor da história. Ciro promulga o seu decreto, nos diz o verso de número 5, porque Deus moveu o coração dele. O verso de número 1 diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Então a gente observa que essa repatriação, essa primeira caravana que retorna a Jerusalém, essa caravana é levantada, ela vai executar a obra do Senhor, porque Deus, em primeiro lugar, Deus moveu o coração de Ciro. Depois, esse grupo vai porque Deus moveu o espírito de cada um daqueles que foram. Então a gente observa que Deus está no comando de toda a história. Ele age por meio dos governantes, ele age por meio dos reis. No caso, ele usa Ciro como seu libertador, daqui a pouco falaremos mais sobre isso, e ele também desperta o povo para ir, e desperta o povo também para ofertar voluntariamente. O povo, então, ele teve permissão para sair do cativeiro, teve ainda a ajuda, condições de retornar com todos os utensílios do templo e teve também disposição para uma árdua jornada. O capítulo de número capítulo 2, versos 69 e 70, nos informam os dois últimos pontos que está aqui no nosso slide. Fala do total de pessoas, quase 50 mil pessoas nessa primeira caravana retorna para a reconstrução do templo. E o último ponto nos fala no capítulo 2, verso de número 70, é a quantidade de material que vai. De ouro, 0,5 tonelada, de prata, 3 toneladas e mais de 100 vestes sacerdotais que os sacerdotes iriam usar quando o templo fosse reconstruído, na inauguração do templo. Bom, então nós estamos falando que Deus age por meio dos homens, dos agentes da história. Estamos estudando que Deus rege a história. Vamos ver agora, e estamos vendo agora, que Deus usou Ciro para executar os seus propósitos. Vamos ver o que a palavra de Deus nos informa sobre Ciro. Isaías 44, 28 diz: Eu, o Senhor, digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Conforme eu citei no início, Ciro não está fazendo isso, Ciro não está libertando o povo porque ele é bonzinho. Ele está fazendo isso porque Deus moveu o seu coração. Nesse texto, Deus chama Ciro de meu pastor, ou seja,
Ele vai guiar o meu povo. Guiar de que maneira? Levando-o de volta a Jerusalém para a reconstrução do templo. Ainda em Isaías capítulo 45, versos 1, 2 e 3, alguns fragmentos desse texto, diz: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita: eu irei adiante de ti, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Eu quero chamar a sua atenção para a expressão ungido do Senhor. É uma expressão que é usada apenas para o povo de Deus e para Jesus. Aqui, nesse caso, Deus chama Ciro de seu ungido, ou seja, o seu escolhido. Ciro é aquele que Deus escolhe para ser o homem que vai libertar o seu povo de volta para a terra prometida. E o último slide fala de Isaías 45:13. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Essa palavra de Deus é muito importante. Ela é maravilhosa. Ela fala que Deus é quem vai fazer isso por meio de Ciro. Ciro não vai fazer barganha nem troca com Deus nem com ninguém. É Deus quem vai agir soberanamente sobre a vida de Ciro, a ponto de ele mesmo, que antes era o conquistador, ele abre mão dos conquistados. Quem faz isso? Deus. A palavra de Deus nos diz que, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Ele move. Deus muda e Deus age soberanamente por meio dos governantes. É esse Deus que nós estamos cultuando, aprendendo e vamos continuar a estudar nos nossos próximos estudos bíblicos. Eu aguardo você no estudo de número 2. Obrigado pela sua companhia. Volte sempre ao canal IPB Bela Vista São Paulo. Você será sempre bem-vindo. Deus te abençoe. Amém.